A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos. Mais uma vez, eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco aqui na nossa Escola Bíblica Online, aonde nós estamos estudando a segunda revista, a segunda revista de 2022. Nós estamos no segundo trimestre, tá? E nós temos o seguinte título: Os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Então nós estamos vendo a questão dos valores, da ética, o que um verdadeiro cristão precisa. E nesses meses, nós já estamos na sexta lição, nós temos estudado, primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Lição 2, sal da terra, luz do mundo. Lição 3, Jesus, o discípulo e a lei. Tá? Nossas primeiras 3 lições. Na quarta lição, nós estudamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Na quinta lição, nós falamos sobre o casamento é para sempre. E hoje nós vamos falar em expressando palavras honestas. Nós estaremos falando do nosso posicionamento como cristão, na questão a tudo aquilo que nós falamos, sobre também as nossas ações que são derivadas das nossas palavras. O nosso textuário, ele vai dizer assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. A verdade prática diz assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não tem condições de cumprir. Então vamos voltando ao nosso tema da lição e vamos descendo até nós encerrarmos a verdade prática. Primeiro, expressando palavras o quê? Honestas. Palavras, um comportamento que é ético, tá? Então uma pessoa honesta, ela faz o que lhe é dever de fazer, aquilo que está dentro da ética, aquilo que está dentro de um proceder correto, tá? Então ele vai fazer aquilo que é certo. Segundo, o nosso textuário vai dizer que o nosso sim precisa verdadeiramente ser sim, e o nosso não precisa ser um não. Não é aquele sim que quer dizer não, e nem mesmo aquele não que é um disfarce para depois você fazer o que você quiser. O nosso sim tem de ser sim, o nosso não tem de ser não. Por quê? Porque o que procede disso vem do maligno. Ou seja, tudo que se o seu sim quiser dizer um não, e se o seu não ele estiver tendencioso a ser um sim, você está fazendo o quê? Como o maligno. Por quê? Porque nós estamos entrando no campo da mentira. Então, nós vamos compreender que aqueles que falam sim e falam não, eles estão agindo de uma forma correta, a semelhança do que Cristo faria. Mas aqueles que distorcem o sim ou não, eles estão se assemelhando com quem? O pai da mentira. Evangelho de João, capítulo 8. Então nós precisamos ter isso bem firme nas nossas mentes. E em terceiro lugar, a nossa verdade prática diz assim, que quando nós fazemos um juramento, é algo sério, muito sério, porque eu não sou obrigado a prometer, mas eu sou obrigado a cumprir o que eu prometi. Eu não sou obrigado a falar, mas a partir do momento que eu falo, eu preciso cumprir à risca tudo aquilo que eu falar. Por quê? Porque nós como cristãos, nós precisamos entender que quando eu falo, quando você fala, e você precisa deixar bem claro isso para o seu aluno, que não é somente você falando, é Cristo falando, é o Espírito falando, é o próprio Deus falando, porque aqui dentro não tem somente Emerson,
Hoje tem um Emerson crucificado, tem um Emerson que é guiado pelo Espírito. O Espírito Santo habita aqui. Então a minha palavra precisa ser em consonância com aquilo que Cristo falaria. Então, quando você for falar desse início textual, verdade prática, o tema da lição, frise a questão da honestidade, frise a questão de que se nós estivermos deturpando as nossas palavras, meias palavras, eu vou falar depois do tal da mentirinha do bem, mentirinha branca, existe, não existe, nós vamos falar isso depois. Se eu estiver agindo de uma forma diferente do que Cristo agiria, eu estou agindo à semelhança de quem? Do pai deste mundo, do pai da mentira. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico. O nosso tópico de número 1, ele vai dizer assim, ó, não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Primeiro tópico, primeiro subtópico, né? A lei do juramento. Segundo subtópico, o propósito da lei do juramento. Terceiro subtópico, não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Então preste bem atenção. A questão do juramento, ela é exercida dentro das culturas antigas, em todo o mundo, desde que o mundo é mundo, tá? O próprio Deus, ele prometeu, ele jurou, né, algumas vezes. Uma das principais é quando ele fala com Abraão. E ele jura a Abraão, e como não tinha por quem maior do que ele para jurar, ele jura pelo seu próprio nome, que a Abraão ele daria uma geração, uma descendência, que seria como a estrela do céu, como a areia da praia. Então, os próprios Deus, ele usa esse artifício do juramento. E qual é a ideia do juramento? É que você venha a comprovar, né, que você venha a dar autoridade a algo que você irá fazer. Então, o cerne de todo juramento, certo? O cerne de todo juramento seria o que você ratificar algo que você vai fazer. Hoje, por exemplo, quando você vai pagar uma conta, certo? Você vai fazer um contrato, você vai comprar alguma coisa. Você vai ter ali naquele contrato diversas cláusulas dizendo, certo? Tudo aquilo que você está comprando, o valor que está pagando, e daí o que acontece? Vai ter também as consequências se você não realizar aquilo que você está prometendo fazer. Isso, basicamente, nós falamos de contrato, mas seria um juramento para exemplo daquele tempo, tá? Onde eles prometeriam tudo aquilo que eles iriam fazer, né? E o que acontece? Se não cumprisse, determinadas maldições recairiam sobre a pessoa que descumpriu sua parte do juramento. Então a ideia de juramento é isso, é um compromisso que você irá realizar algo, que você levará a cabo algo que você está propondo a fazer. E o objeto do nosso estudo, que é o não perjurarás ou não jurarás falsamente, não está dizendo que não é para jurar, ele está dizendo que não é para você falar aquilo que você não tem condição de fazer. Então todo o escopo ali está virado nisso, tá? E nós vamos ver mais para frente que a ideia, na verdade, é nem jurar. Por quê? Porque se eu falar que vou fazer, eu vou fazer. Se eu falar que não vou fazer, eu não irei fazer, ok? Então, é eu ser um homem, ser uma mulher de palavra. E você precisa colocar isso na cabeça do seu aluno, tá? Que o juramento é algo necessário, mas é algo que se você tiver uma palavra, não é necessário, porque o importante é a palavra. Eu era muito criança, devia ter 8, 9 anos, e eu lembro quando meu pai foi alugar uma casa, a casa do seu Afonso, né, na cidade onde nós morávamos. E eu lembro bem que quando meu pai foi negociar,
e conversou com seu Afonso, e conversa, e fala da casa, e fala do valor da casa, tudo isso. Quando chegou no final da conversa, o meu pai falou para o seu Afonso, o que eu preciso para a gente fazer o contrato? O seu Afonso, sempre um homem muito sério, ele pegou, puxou um fio do bigode, certo? Meu pai puxou o fio do bigode dele, né? O seu Afonso puxou um fio de bigode, meu pai puxou um fio de bigode. Eles juntaram aquele fio de bigode e era tudo que precisava, porque ali eles entendiam que a palavra de um que irá alugar e a palavra do outro que irá pagar era suficiente. Não precisava de contrato, não precisava de juramento. Ali, para mim, foi uma coisa que me impactou muito na minha vida. A questão de uma palavra. A questão do juramento tinha a ver com isso. A questão da palavra, uma palavra fiel. Tá? Então, qual o propósito do juramento? Certo? O propósito do juramento era o quê? Era limitar o juramento para coisas sérias, coisas que realmente fossem de grande vulto, de grande necessidade. Por quê? Porque os fariseus, os escribas, eles começaram a jurar por qualquer coisa. Tá? Você já viu criança quando faz coisa errada? Certo? Eles começam a jurar, né? Eles juram, não fui eu, juro por Deus, era a mesma coisa. Eles pegaram o cerne da lei, que a lei era boa, a lei permitia a questão do juramento, mas o que eles vão fazer? Eles vão distorcer. E esta prática estava fazendo com que a palavra de Deus, estava fazendo com que o nome do Senhor, com que a palavra do homem caísse em descrédito. Por que hoje nós precisamos de tantos contratos e contrato e assinatura e reconhece firma? Porque nós estamos no período pós-moderno, no relativismo, que aquilo que se escreve e aquilo que se promete já não tem a mesma valia, tá? Então nós precisamos ter em mente, irmãos, que o juramento é necessário e o seu propósito, certo? O propósito da lei, que nós estamos vendo ali no Evangelho, né? Em Êxodo capítulo 20, o propósito da lei é fazer o quê? É nortear para que o homem ele não comece a fazer as coisas de qualquer jeito, certo? Jurando aquilo que não irá cumprir, prometendo aquilo que não irá fazer. Eu trabalhei em loja de móveis muito tempo e na época o cartão de crédito não era tão comum, né? Nós tínhamos as duplicatas, né? E a pessoa fazia a sua compra lá e assinava as duplicatas. Aquela assinatura era que uma confissão de dívida, certo? A pessoa estava confessando que devia determinado valor àquela loja, tá? O juramento é mais ou menos isso, é uma confissão que você irá realizar o pagamento, que você irá fazer o que está prometendo. Porque que acontece? Nos dias de Jesus, o hábito de fazer promessas, de fazer votos, era muito grande, era normal, certo? Só que qual era o problema? Que os escribas e os fariseus, eles pegaram a questão da lei, a questão do juramento, e eles deturparam elas. Eles eram cientes, né? Eles eram cientes que eles não conseguiriam cumprir. Então, eram juramentos falsos. E Jesus vai combater exatamente isso. Jesus vai esclarecer para nós que somos súditos do reino, que em nenhuma hipótese nós deveríamos prometer fazer como eles. Por quê? Porque eles procurando assim justificar as suas palavras, justificar os seus pensamentos como verdadeiros, o que eles faziam? Eles colocavam o nome do Senhor. Aí nós vamos invocar um outro mandamento: não use o nome do Senhor em vão, certo? Não use. Então nós estamos invocando esse mandamento quando nós dizemos assim: não jure falsamente, não fale do Senhor ou para o Senhor aquilo que você não irá realizar. E a ideia disso também é que Jesus estava trazendo, porque
os fariseus, os escribas, quando eles iam jurar, eles juravam pelo céu, eles juravam pelo templo. Mateus 23 vai dizer que eles juravam pelo ouro do templo, eles juravam por tudo, tá? Por tudo. Eles invocavam coisas de respeito para poder avalizar as promessas deles. E a minha promessa, a sua promessa, ela não precisa mais do que o fio de bigode, apesar de eu não ter bigode, mas está falando da minha palavra, certo? Eu não preciso mais do que a minha palavra, certo? Você não precisa mais do que a sua palavra. Vou fazer, vou fazer. Não vou fazer, não vou fazer. Simples, tá? Então a questão do juramento girava nesse termo, em que as pessoas, para avalizar muitas vezes a sua falta de vontade de cumprir ou falta de capacidade de levar a contento aquilo que ele estava desejando ou planejando fazer, ele invocava o juramento. Olha só, o segundo tópico, ele diz assim: nossas palavras devem ser sim e não. Sim e não. Preste atenção. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você fala, as pessoas creem em você? Quando você fala, olha, eu vou em tal lugar, vou chegar tal hora, vou fazer tal coisa, as pessoas creem em você? Isso é algo que nós precisamos pensar. Eu não preciso jurar, eu chegarei tal hora. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa extremamente chata com horário. Eu sou muito chato com horário, tá? Se eu falar para você que eu vou sair 8 horas da manhã ou da noite, vou sair 8 horas. 8 horas, 10 para 8 eu estou pronto para sair. 8 horas eu já estou saindo, tá? Se eu falar para você que eu chegarei na sua casa meio-dia para o almoço, 10 para meio-dia, 15 para meio-dia, você pode me esperar no portão que eu vou chegar. Por quê? Porque eu entendo, Emerson, eu entendo que quando eu tomo essas atitudes, eu não vou precisar jurar, porque você vai compreender que aquilo que eu estou falando, eu verdadeiramente vou cumprir. E se eu falar para você que não irei fazer, eu não irei fazer. Por quê? Porque eu compreendo que se eu falar para você que vou fazer e depois for fazer, o que está acontecendo? Eu estou quebrando a minha palavra. Então a minha palavra precisa ter peso. Mostre para o seu aluno esse tipo de exemplo. Por quê? Porque muitas vezes nós achamos, que o sim, não é somente nas questões bíblicas e nós não trazemos para a nossa vida. Qual o grande problema dos políticos? Por que nós não cremos mais em políticos? Porque hoje eles falam que não, amanhã eles falam que sim. Hoje eles dizem que odeiam fulano, amanhã eles estão abraçados com fulano, tá? O grande problema da nossa sociedade hoje, nós estamos nessa sociedade líquida, pós-moderna, é que aquilo que se fala não se pode escrever, certo? E pode se escrever às vezes de lápis, mas não se pode escrever em pedra. E a palavra do cristão precisa ser escrita em pedra. E o que isso quer dizer? Que o tempo não irá apagar aquilo que foi escrito. As decisões que nós tomamos, seja a respeito de casamento, seja a respeito da igreja, da nossa vida, elas precisam ser imutáveis. Lógico que com o passar do tempo, determinadas coisas, nós vamos compreendendo e a gente dá uma alterada no curso, tá? Esses dias atrás, morreu um irmão aqui da igreja, o irmão Dino Bandeira, tá? Um senhor, não era tão velho, mas um senhor que tinha uma palavra muito firme, ele tinha um posicionamento muito firme. O irmão Dino não gostava de televisão, o irmão Dino não comia nada que fosse processado, ele comia tudo meio orgânico, ele tinha um jeitão assembleiano daqueles antigos, não tinha televisão, é questão de costumes. Mas o que é interessante do irmão Dino, e isso foi falado no dia do velório dele, que os irmãos que conheceram o irmão Dino há 40, 50 anos atrás,
conheceram um Dino, né? E no decorrer desses tempos, ele continuou sendo a mesma pessoa. Irmãos, eu não estou discutindo questão de costume, eu estou falando questão dele ser a mesma pessoa, sempre. O que ele era há 40, 50 anos atrás, ele continuava sendo até os dias que ele morreu. Tá? É isso que nós precisamos compreender, que o nosso falar precisa expressar algo que está dentro de nós. Nós não podemos ser uma pessoa dentro e outra pessoa fora. Isso está falando da nossa sinceridade, tá? E isso nós vamos ver na vida de Paulo. No subtópico 2 da nossa lição, vai falar exatamente de um dia que Paulo tinha prometido para os coríntios que ia visitar eles e não foi. E os irmãos de Corinto, eles ficaram extremamente nervosos, entristecidos, se levantou pessoas contra Paulo e tá, todo aquele movimento. Tá? E Paulo vai explicar o porquê que ele não pôde ir. Tá? Porque existem situações que vão impedir que nós cumpramos a nossa palavra. Mas deixa eu falar para você, naquilo que estiver em nós, nós não podemos deixar de cumprir. Né? Uma enfermidade, um desemprego, às vezes acontece, tá? E isso vai barrar que nós venhamos a cumprir a nossa palavra. Mas o que nós precisamos fazer? Ligar, dar satisfação, dar explicações, tá? Porque situações acontecem. Paulo, ele no capítulo 1, versículos 12 a 24 de 2 Coríntios, ele vai dar explicações aos irmãos de Corinto. Por que ele não foi? O que aconteceu? Tá? Mas a ideia de Paulo, certo? Explicando isso para os irmãos de Corinto, é para que eles compreendessem que ele, Paulo, continuava sendo sério nas suas palavras, firme nas suas palavras. As suas palavras não cairiam por terra, mas sim elas permaneceriam fiéis, tá? E os irmãos, uns relutantes, outros aceitaram com mais facilidade, mas eles compreenderam quem era Paulo. E isso, irmãos, nós precisamos também ter em mente para a nossa vida, porque a minha palavra precisa ser sim ou precisa ser não. Porque se a minha palavra ficar no meio termo, eu estou vivendo como o príncipe deste mundo, tá? Veja bem, né? Vou utilizar pensamento meu. Vá lá para Isaías 28, Ezequiel 14. Você vai ver o príncipe desse século servindo a Deus, honrando a Deus, mas gerando no seu coração insatisfação e revolta. Ou seja, seus lábios falavam alguma coisa, seu interior fazia outra, ou seja, falsidade, não havia honestidade nele. E olha só a questão do próprio Pedro, certo? Paulo vai chegar na Galácia, né? Quando Paulo chega na Galácia, Pedro já estava lá. Mas o que Pedro estava fazendo? Estava comendo, estava se conversando, se relacionando com os irmãos gentios, como se ele fosse gentio. Mas quando chegam os irmãos ali da circuncisão, vindo de Jerusalém, né, indo lá amando de Tiago, pastor de Jerusalém, o que Pedro vai fazer? Ele vai abandonar os gentios, vai renegar tudo aquilo que ele estava vivendo com os gentios para estar ao lado dos da circuncisão, dos judeus, judaizantes. O que Paulo vai fazer? Paulo vai repreender Pedro. Falou, viu? Antes você estava vivendo como gentil, estava no meio do gentil. Agora você que está com os judeus, você renega tudo, você abandona eles para ir com os judeus? Isso, irmãos, não pode haver em mim e você. Quem me conhece, Emerson, me conhece na igreja, me conhece na rua, me conhece no meio da família, porque eu sou a mesma pessoa, né? O meu posicionamento não muda, certo? Nós temos situações,
mas o meu posicionamento não muda. E nós precisamos viver desta forma, viver com palavras honestas, uma vida honesta. Se eu gosto, eu gosto. Se não gosto, não gosto. Se eu posso, faço. Se não posso, eu vou dizer, não posso, porque eu não posso empenhar a minha palavra. Eu não sou obrigado a prometer. Eu prometi, eu sou obrigado a cumprir. Isso, irmãos, não é numa lei bíblica, mas é uma lei moral, que nós, como cristãos, precisamos carregar isto e nos fortalecer em Cristo para vivermos desta forma. E o nosso terceiro tópico diz assim: honestidade com palavras. A palavra honestidade, certo? Ela é usada na Bíblia. Nós vamos ter lá Jó capítulo 1, versículo 8. Nós vamos ter Atos capítulo 10, versículo 22, respectivamente, falando de Jó e falando de Cornélio, que eram homens que expressavam esta ideia de honestidade na sua vida comum, na sua vida cotidiana, tá? E isto trazia para eles o que? Trazia respeito, trazia o que? Autoridade. Quando nós definimos essa expressão, esse adjetivo, nós vamos falar de uma vida que exclui todo tipo de mentira, todo tipo de engano, tipo de dolo, tá? É uma vida que no seu dia a dia, ele não se preocupa somente consigo, mas ele se preocupa com cumprir aquilo que prometeu a outro, tá? Nós temos aí o tal do jeitinho brasileiro, certo? O que o jeitinho brasileiro faz? É uma forma de dizer que nós não vamos levar prejuízo se os outros levar o azar dele. Ou seja, você puxa para você e o outro que se vire com a sua forma de como resolver seus problemas, tá? A honestidade, ela vai muitas vezes fazer com que você saia no prejuízo, porque você prometeu, você falou, você deu a sua palavra que você iria fazer. Então, ela exclui do nosso meio todo dolo, ou seja, tudo que prejuízo para o outro, exclui toda mentira, exclui todo engano, tá? Quando nós falamos em palavras de honestidade, nós estamos falando de palavras onde a mentira não tenha lugar, não tenha parada. E aí nós vamos ver a questão, certo, das meias verdades, certo? Porque às vezes a pessoa não fala uma mentira completa. Lembra da Eva, certo? A serpente chegou para Eva e falou assim, viu? O que foi que Deus disse? Ah, aqui não é para comer. A serpente disse para ela, certamente não morrerás fisicamente. Esqueceu de contar que a outra morte, uma morte muito pior, que a morte espiritual. O que a serpente fez? Ela utilizou uma meia verdade. Não era uma mentira completa, era uma meia verdade, certo? Uma meia verdade é uma mentira por inteiro. E isso, irmãos, faz o quê? Que casamentos desmoronem, relacionamentos comerciais, empregatícios se desmoronem. Então nós precisamos compreender que quem não tem pureza de caráter não vai se preocupar com a sua honestidade no seu cotidiano, tá? A desonestidade, a palavra dúbia, meias palavras, expressa uma falta de caráter. E o que nós vamos compreender? Que esta falta de caráter vai revelar para nós que o sangue de Cristo, o novo nascimento, ainda não foi completo na vida desta pessoa. Ela até aceitou a Cristo, seu nome foi escrito no livro da vida, mas ela não permitiu ser transformada, ela não permitiu ser mudada, ou seja, não há honestidade dentro dela. Cristo, em todos os momentos, ele foi honesto e sincero com o seu objetivo de vida, para que ele veio, e quando as pessoas conversavam com ele, não saíam com dúvidas, não saía com aquele grilinho na cabeça, o que ele quer dizer com isso, ele falou isso, falou aquilo, não,
mesmo quando ele falava em parábolas, era para que as pessoas compreendessem o que ele estava falando. Então, irmãos, a questão das nossas palavras precisam ser honestas, precisam ser verdadeiras, sinceras, precisam fazer o quê? Expressar verdadeiramente o que o reino de Deus tem realizado em nós. Então, quando nós vamos falar desta questão de palavras honestas, nós vamos entender que nós estamos nos desassociando do mundo, nós estamos nos separando deste mundo. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, tá? Esse mundo jaz no maligno em todas as áreas, espiritual, financeira, né? Principalmente na política. Você vai ver ali que o que o político fala não se escreve, certo? Não se escreve, são pouquíssimos, às vezes dá na minha mão e sobra dedo, certo? Pessoas que falaram para você alguma coisa e elas cumpriram, tá? Quando, né, foi proibido o uso do juramento, né, se faz destaque a questão do sim e do não, da nossa palavra ser suficiente, de não necessitar que haja enxertos de, não, pode confiar em mim, olha, se você se inscrever aqui no canal, eu te garanto que eu vou fazer mais vídeos. Não, irmãos, eu não preciso jurar, certo? Se você gostou do vídeo, você se inscreve. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, entendeu? Mas eu não preciso fazer o quê? Jurar que vou fazer tal coisa, que vou fazer. Não, a minha palavra precisa ser suficiente. Eu vou fazer, eu não vou fazer. A sua palavra precisa ser suficiente, tá? E no meio de tudo isso, vai surgindo aí algumas coisas, né? Vai surgindo, por exemplo, hoje há a tal da mentirinha do bem, certo? Não, eu não vou falar para o fulano, né? Eu vou falar tal coisa para não magoar, certo? Não tem essa, tá? Não existe essa questão, essa noção de mentirinha do bem, mentira branca, mentira piedosa. Não existe. Mentira é mentira, tá? E a partir do momento que descobrem a mentira, tudo aquilo que você falou anteriormente que era verdade, fica na dúvida, tá? É por isso, irmãos, que nós precisamos compreender que as nossas palavras precisam sempre ser verdadeiras e honestas. O que eu falar, eu vou cumprir. E se eu não for cumprir, eu não posso falar. Por quê? Porque uma palavra que tenha conotação de mentira vai fazer o quê? Com que todas as outras minhas palavras também tenham esse sentido, certo? E isto, irmãos, vai fazer o quê? Vai fazer com que as pessoas, elas venham e creiam em mim, creiam em você, acreditem no que nós estamos falando, no que nós estamos realizando. Então, quando nós voltamos lá para o tema da nossa lição, a lição de número 6, expressando palavras honestas, nós estamos falando da qualidade, da qualificação daquela que pode e é confiável, certo? Pessoas confiáveis, pessoas que expressam as qualidades de Cristo, porque tudo que Cristo falou, ele tem cumprido, tá? Ele falou da sua morte, falou da sua ressurreição, falou do batismo com o Espírito Santo, ele falou de quem trairia, ele falou de perdão, ele falou que não nos deixaria órfãos, mas também falou que voltaria. Então por que nós confiamos que ele vai voltar? Porque tudo que ele prometeu, ele cumpriu. Nada ficou assim, cumpre, não cumpre, é verdade, não é. Tudo que ele falou. Então, todas as vezes que nós formos falar alguma coisa, que nós possamos pensar assim, eu vou cumprir, eu vou poder levar a cabo o que eu estou falando, e você vai ver que quando você agir assim, o reino de Deus vai se mover e vai te ajudar, tá? E as pessoas vão olhar para você e vão ver que verdadeiramente é um homem de Deus, uma mulher de Deus pronta para fazer a diferença nessa sociedade, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus.